Queridos, vamos abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Queridos, hoje eu queria trazer um tema que é de uma grande importância para mim e que me ajudou a permanecer cristão até hoje. Eu acho que, na verdade, é essencial para qualquer um permanecer cristão até o fim da vida. E é um tema de grande importância para Jesus. É um dos temas mais frequentes, na verdade, das mensagens de Jesus, dos ensinos de Jesus. Quem arriscaria dizer qual é esse tema que é um dos mais frequentes de Jesus? Amor? Você quer me pegar mesmo, né? Porque é um dos temas que eu mais gosto, mas não é amor. Salvação, perdão, não. Um dos temas mais frequentes de Jesus, e eu acho que ninguém aqui vai acertar. Não, queridos. Misericórdia, não. Na verdade, a gente vai ficar aqui quase uma hora e eu acho que ninguém vai acertar. Sabe por que ninguém descobriria, queridos? Provavelmente porque é algo absolutamente imprevisto. É algo absolutamente surpreendente, até contrário do que você poderia esperar da boca de Jesus. Uma das mensagens mais frequentes de Jesus, queridos, guardem isso no coração, que isso é muito importante. Um dos temas mais frequentes de Jesus é que ele pregava, ensinava, admoestava contra a religiosidade. Contra a religiosidade. E é isso que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 11, verso 37 em diante. Um suposto líder religioso falando contra a religiosidade, mas esse é Jesus, queridos. Lucas 11, 37. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Vamos para o verso 46. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam, olha o que a religião faz, religiosidade, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. E no verso 52, ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram pela religiosidade os que estavam prestes a entrar. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina o Evangelho, nos ensina o caminho de Deus, que muitas vezes é diferente do que as religiões apregoam, que mandamentos de homens, que fardos pesados. Nos ensina o caminho do Evangelho simples, segundo o Senhor ensinava. Nos ajuda a ter um coração sempre disponível para Ti, que o Senhor fale conosco nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, lemos um dos trechos onde Jesus foi extremamente duro contra justamente a principal liderança religiosa de Israel. E se você ler todo o Evangelho, você vai ver que Jesus nunca é muito duro contra pecadores. Ele os adverte, os aconselha, os ensina, mas em termos de ser mais firme, Jesus era somente com os líderes religiosos, porque ele via os líderes religiosos explorando a fé das pessoas, oprimindo as pessoas, esmagando as pessoas sobre um fardo enorme. Porque muitas vezes as pessoas, por um amor a Deus, por amor a crescer em bondade, se submetem a rigores que não correspondem à vontade de um Pai, Deus, para conosco. E por isso Jesus se revoltava, porque como nós lemos aqui, eles não entram para o reino de Deus e impedem quem quer entrar. Porque as pessoas às vezes querem conhecer Jesus, querem aprender de Deus, mas quando vem aquela montanha de exigências e regulamentos, a pessoa desiste, porque, meu Deus, isso é seguir a Deus? Muitas pessoas voltam atrás porque não concordam
assim como Jesus não concordava, como nós lemos aqui e veremos ao longo de toda a mensagem. Veja só, queridos, se Jesus pregava contra a religiosidade, contra esse sentimento de opressão, de 1001 regras, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: o cristianismo é uma religião? Bom, a resposta certa é: depende. Porque, no sentido original da palavra, sim, é uma religião. Que a palavra religião vem da raiz latina religare. O que quer dizer religar? Reconectar. Então, o ser humano, para se religar a Deus, se reconectar com Deus, ele pode fazer isso através de Jesus. Buscando a Deus, ele se religa a Deus. Então, nesse sentido, sim, que o Evangelho nos ensina princípios para estarmos conectados, estarmos juntos de Deus. Mas, no sentido popular atual, cristianismo, queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não, e eu friso, não é uma religião. Vocês podem dizer lá fora, o pastor Rômulo, da Igreja Batista Palavra da Graça, diz que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. Eu assino embaixo. Porque qual que é o sentido popular desse termo? Religião seria um conjunto de regras, rituais e cerimônias que devem ser praticadas, obedecidas pelos seus adeptos. Nesse sentido, o que Jesus ensinava não tem nada de religião. Na verdade, é o contrário. Jesus lutava contra isso. Ou seja, para o ser humano chegar a Deus, a religiosidade coloca 1001 tarefas, 1001 rituais, 1001 coisas a se fazer para chegar até Deus. Ou seja, são obstáculos. A religiosidade coloca obstáculos impedindo, dificultando o processo do ser humano se reconectar com Deus, se achegar a Deus. E é claro que isso revolta Jesus. Porque ele vê pessoas simples, pessoas humildes, pessoas com as suas fraquezas, querendo aprender, querendo conhecer a Deus, e os religiosos dizem: não, espera aí, para você chegar a Deus, você vai precisar realizar essas 1001 coisas, e a pessoa, meu Deus, eu mal consigo administrar minha vida, e ainda vem esse peso enorme que querem colocar sobre mim. E como Jesus diz, vocês não entram, estão impedindo quem quer entrar. Então veja só, a religiosidade é marcada por pelo menos 3 coisas. Primeiro, regras humanas, e geralmente em grande quantidade, e geralmente com um peso enorme. Segundo ponto, distorções de bons ensinos, então porque há ensinos preciosos que são distorcidos pela religiosidade. E o terceiro ponto é preocupações geralmente com exterioridades e não com o interior, não com o coração. Jesus falou desses 3 pontos no trecho que nós lemos. Bom, primeiro ponto, regras humanas. Muito do ser humano querendo exercer poder sobre o outro. No verso 38 aí de Lucas 11, Jesus diz que o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Porque veja só, queridos, havia uma tradição entre os judeus que antes de você se alimentar, para honrar a Deus como gratidão pelo alimento, você deveria se lavar cerimonialmente. Havia um ritual onde a pessoa se limpava, não era um mero caso de higiene, havia um ritual ali, era algo religioso, era uma regra religiosa. E Jesus, como judeu, ele conhecia essa tradição muito bem. E Jesus, propositalmente, de propósito, ele não se lava, ele não obedece essa tradição, justamente para nos dar a lição que nós lemos aqui. E, queridos, isso ocorre demais. As igrejas, as denominações, com o passar do tempo, começam a criar 1001 tradições, regulamentos, rituais, cerimônias, que, como eu disse, tornam-se obstáculos para as pessoas se achegarem a Deus. Muitos aqui não sabem, mas há 20, 30 anos atrás, havia denominações evangélicas que criavam regras absurdas. Por exemplo, era proibido andar de bicicleta. Um cristão de verdade não deveria andar de bicicleta. Uma mulher não deveria passar batom, porque era vaidade. Não deveríamos ir ao cinema. Não se podia assistir jogo de futebol, nem mulher usar calça jeans. A minha pergunta é, isso levou quantas pessoas a Jesus? Adivinhem quantos? Obviamente não levou nenhuma pessoa para Jesus, pelo contrário. Afastou uma multidão de pessoas de Jesus por essas regras. É o que Jesus diz aqui, no verso 46, ele diz: ai de vocês,
porque vocês sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. Fardos, 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 tornando a maravilha que é seguir a Deus e ser uma pessoa boa em algo pesado, em algo chato, em algo insuportável. E é por isso, queridos, que muitas pessoas lá fora têm verdadeiro nojo, verdadeiro asco do cristianismo. Porque entendem que lá vem mais uma religião, com um monte de mandamentos sem sentido, mandamentos arbitrários, pesados e que não levam a nada. E essas pessoas sequer querem ouvir falar de Jesus, porque acham que Jesus é mais um proponente de uma religião, de homens dominando sobre homens, fardos, mandamentos, regras, 1001 para a vida. Eu, queridos, em alguns momentos da minha caminhada cristã, às vezes eu vinha isso na minha mente, né? Poxa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, nem aquela outra coisa. São tantas e tantas regras, mas graças a Deus eu me lembrava, peraí, isso não é o Evangelho. Eu me lembrava, isso é religiosidade, isso não tem a ver com o Evangelho. Porque, queridos, o objetivo de Deus, isso se você parar 2 segundos para pensar, você vai ver que é óbvio. O objetivo de Deus é libertar o ser humano. Você acha que Deus quer prender alguém, que Deus quer colocar peso nas pessoas, esmagar pessoas? Não, Deus quer libertar. Deus quer trazer alívio, Deus quer te ajudar. Então, o objetivo de Deus para o ser humano é nos libertar. Claro que nos libertar do mal e libertar de toda prisão humana, de toda escravidão humana. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade, prestem atenção, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E ele continua, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a nenhum jugo de escravidão. Nenhum. Se algum dia eu ou qualquer pessoa começar a querer te escravizar, usar de alguma autoridade espiritual, para te forçar a fazer coisas, meu irmão, pule fora. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, o que o Evangelho vem e quebra todo o poder de qualquer ser humano sobre o outro. Deus quer te ver livre, com a sua consciência para seguir a Ele somente. 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, onde está o Espírito de Deus, onde Deus se manifesta, aí há liberdade. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade, só não usem da liberdade para dar ocasião ao mal, pelo contrário, sigam sempre o amor. O apóstolo Pedro também diz, vivam como pessoas livres, somente não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Claro. Então veja só, vem a religiosidade e quer impor regras humanas sobre nós. Por quê, queridos? Porque as pessoas têm a mentalidade, veja só como isso é adoecedor. Tem a mentalidade que, se é de Deus, tem que ser chato. Se é algo espiritual, se é algo divino, se é algo magnífico, tem que ser chato. Agora, que loucura é essa, né? Será que é de Deus, tem que ser chato? Ou seja, não pode ter alegria, não pode ter festa, não pode ter música alta, não pode ter dança. Não, se é de Deus, tem que ser uma coisa séria, todo mundo parado, cara fechada. Isso é santidade. Isso segundo a religiosidade, não segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho é tristeza, é cara emburrada, cara carrancuda, que não é de Deus. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E eu novamente vos digo, alegrem-se. Um cristão de verdade tem que caminhar com um sorriso no rosto. Tem que ser uma pessoa leve, tem que ser uma pessoa tranquila, tem que ser uma pessoa que você olha para ela e dá motivo de estar perto dela, porque é uma pessoa leve. Veja só, em relação a festas, né, que às vezes as pessoas implicam com isso, o próprio Deus diz, 3 vezes por ano, ele estabeleceu no Antigo Testamento, vocês me celebrarão festa. E as festas que Deus colocou ao povo, porque era um povo que saiu da escravidão no Egito e não sabia mais celebrar, não sabia mais se alegrar. Então Deus vem, olha, eu quero lhes ensinar novamente a ser pessoas leves, serem pessoas que celebram a vida.
Então Deus vem e impõe aquela nação de ex-escravos que saíram do Egito e viviam deprimidos, viviam com a cabeça baixa, e Deus diz para eles: vocês vão aprender a festejar. E as festas que Deus colocou eram festas que duravam 7 dias, querido. E eram festas que fazia-se muito barulho. Quando Salomão é ungido rei, diz que tocavam flautas e comemoravam tanto que o chão tremia devido ao barulho. Então as pessoas pensam: não, se é santo tem que ser aquela coisa com som bem baixinho, isso é santo. Agora, se for música alta, uma coisa bem alegre, não, isso não é de Deus. Não, isso não tem nada a ver com isso. Quando o templo de Deus é reinaugurado, lá em Êxodo capítulo 3, diz que todo o povo louvou ao Senhor em alta voz e muitos gritavam de alegria. E alguém pode dizer: bom, isso aí são as pessoas, né? Estão gritando, estão fazendo barulho. Mas o próprio Deus diz em Jeremias 31, cantem de alegria, gritem. Então, queridos, essas expressões de alegria, entusiasmo, barulho, não tem nada a ver com algo ruim, pelo contrário, isso é bom. É uma festa, é um ser humano feliz e alegre que Deus quer ver. No próprio Apocalipse, no fim dos tempos, quando todos nós estaremos diante de Deus, diz que cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, no capítulo 7 diz que clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus. E aí vem a religiosidade, ok. Então a gente tem que gritar, a gente tem que fazer barulho, a gente tem que celebrar. Então o certo para servir a Deus é fazer barulho, correto? Não. Abacuque capítulo 2, verso 20 diz: o Senhor está em seu santo templo, fique diante dele em silêncio toda a terra. Tem barulho, tem festa, tem celebração e tem um momento de quietude, de meditação, de tranquilidade. Então veja, a religiosidade sempre tenta definir Deus, queridos. Sempre tenta colocar Deus num pacotinho. Olha, Deus é desse jeito aqui. E diminui Deus para ele caber num pacote. E sempre tenta definir Deus em termos de formas, de rótulos, de formatos, e não em termos de caráter. Impressionante, né? Sempre tem essa pergunta: qual a maneira certa de fazer tal coisa? Isso é o que a religião ensina. O Evangelho não quer saber de formatos, quer saber do coração, do interior. Você está sendo sincero? Está fazendo com amor? Está fazendo com alegria? Está fazendo com a vontade? Abra comigo, queridos, Mateus capítulo 11. Qual que é o certo? Muita expansão, muito barulho ou silêncio? Mateus 11, verso 16. Olha o que Jesus diz: a que posso comparar esta geração, né, cheia de fariseus religiosos? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Olha o barulho. Vocês não dançaram, reclamaram. Cantamos um lamento, ou seja, um momento de quietude, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio, olha só. E veio o Filho do Homem comendo, bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelo quê, queridos? Pelas obras que a acompanham. Então veja só, veio João Batista, ele era quieto, ele ia no deserto, ele ficava em jejum, era uma pessoa reservada. E os religiosos dizem: esse aí tem demônio. E veio Jesus, alegre, que estava nas festas de casamento, estava sempre com as pessoas ditas pecadoras, e falava: não, esse aqui também está endemoniado. É amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus diz: o Evangelho não tem nada a ver com formatos. Não é o mais silencioso ou mais expansivo que está correto. A sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham a pessoa. João Batista era de Deus? Era. Jesus era de Deus? Era. Personalidades totalmente diferentes. E Deus, queridos, não quer transformar você num tijolinho, todo mundo igual. Isso é o que a religiosidade quer fazer. Todo mundo igualzinho, todo mundo fala igual, todo mundo se veste igual, todo mundo faz as mesmas coisas, gosta das mesmas coisas. O Evangelho não, respeita personalidades, e Deus quer pessoas diferentes. Ele nos fez diferentes. É a multiforme graça de Deus. Ele ama olhar para o mundo e um mundo colorido. Quer ver pessoas diferentes, com gostos diferentes. Agora, a verdadeira sabedoria não é... Você não olha isso, você olha as obras que a pessoa faz. Se ela anda em bondade, se ela anda em compaixão, em amor, cuidando das pessoas, tratando bem o próximo. Agora, a religião não, quer definir o que é certo e o que é errado baseado no formato, na forma. E o Evangelho não.
E muitas religiosidades querem proibir dança, por exemplo. Não, o ser humano não pode dançar, isso é pecado, ó que horror a dança. Salmo 150 diz, e fala para nós, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e com a harpa, louvem-no com os tamborins, louvem-no com dança, louvem-no com instrumentos de cordas, louvem-no com flautas. Então, louvem-no com a dança também. O próprio Deus diz em Jeremias capítulo 31, assim diz o Senhor, as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Então quem diz, dançar é pecado, pelo amor de Deus, queridos, que Deus louco é esse? De onde vem uma ideia dessa? Vamos ser felizes. Em 2 Samuel capítulo 6, queridos, um trecho assim que eu acho impressionante, Davi estava levando a Arca da Aliança para dentro do templo e ele ficou tão alegre, mas tão alegre, que ele começou a dançar de uma forma quase louca, festejando diante de Deus. Ele gritava, eram as trombetas, e ele dançava ali com toda a multidão. E a mulher dele, Mical, que era uma princesa do Egito, ele se casou com Mical, então uma mulher da nobreza, uma mulher assim fina, diz que quando viu de cima do palácio, viu Davi dançando no meio da multidão, aquela bagunça, diz que Mical desprezou Davi no seu coração. E quando Davi chega em casa, Mical chega, que papelão, você, um homem de Deus, dançando como um homem vulgar. E Davi diz a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, pela alegria da vida, e diante do Senhor eu celebrarei até o fim da vida. E eu digo mesmo que Davi, queridos, eu vou dançar, eu vou celebrar diante do meu Deus que deu uma vida para nós desfrutarmos. Aí você pensa, bom, será mesmo? Né? Será que Deus aprova isso? Uma das parábolas mais famosas de Jesus, a parábola do filho pródigo, o próprio Jesus dizendo, né? Tinha um pai que tinha 2 filhos, um dos filhos se afasta, vai para longe do pai. Quando esse filho volta para a presença do pai, que simboliza Deus, o próprio pai diz, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. E começaram a festejar. E o filho mais velho, quando viu aquilo, o filho mais velho representa a religiosidade, ele viu aquilo, ele se aproxima da casa do pai e ouve o barulho da música e da dança. O barulho da música e da dança, e se revolta com o pai. Olha, queridos, agora abra comigo, Colossenses capítulo 2. E eu quero que vocês guardem na mente de vocês esse capítulo. Colossenses capítulo 2. Quando você tiver qualquer dúvida, qualquer pessoa vem com regrinha, com mandamentos, com os ensinos humanos, você pode buscar socorro em Colossenses capítulo 2. Esse aqui é o trecho mais claro, mais devastador contra a religiosidade que existe, provavelmente, nas Escrituras. O apóstolo Paulo vem com um martelo e esmaga todo esse ideal, mostrando que o evangelho não tem nada a ver com religiosidade. Nada. Pelo contrário, ele se revolta contra isso. Colossenses capítulo 2, vamos para o verso 6. Primeiro ele fala do evangelho, né, na sua forma simples e pura. Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o apóstolo Paulo clama isso para mim e para você, ô Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então o que ele fala? Assim como vocês receberam Jesus, fique vivendo só nele. Agora ele fala dos cuidados. Verso 8, tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, veja só, e não em Cristo. Então ele fala, vocês que vieram para o Evangelho, estão caminhando, procurando ser pessoas como Jesus, andar como Jesus, aprender com Jesus, fiquem enraizados nele, apeguem-se a Jesus e fiquem só com Jesus. E quando alguém vier com filosofias, regras humanas, tradições humanas, querendo enganar vocês, isso tudo é baseado no homem e não em Cristo. Então tenham cuidado para que ninguém, queridos, escravize você. Ninguém. E ele continua no verso 16. Portanto, não permitam que ninguém, queridos, de novo, ninguém, os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Né? Tem algumas denominações que querem obrigar todo mundo a guardar o sábado.
Então não permita que ninguém te julgue em relação a nada dessas coisas exteriores, queridos, nada. E ele continua, verso 17, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, o evangelho, queridos, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Veja que isso te atrapalha a seguir a Deus. Tal pessoa, prestem atenção nisso, queridos, conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então veja só, a pessoa, queridos, vai chegar para você. Ela vai chegar para você, olha, está muito bonito, né? Você seguindo Jesus, querendo ser uma pessoa boa, você ser uma pessoa amável, uma pessoa gentil. Isso está muito bonito. Mas veja só, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Eu vi um anjo, o anjo veio e falou para mim, olha, você precisa guardar tal regrinha. Ou eu tive um sonho, e essa regra que Deus me revelou é imprescindível para que a sua vida prospere, para que você seja uma pessoa abençoada. O que o apóstolo Paulo diz? Essa pessoa tem uma mente carnal que a torna orgulhosa. E ele diz, tenham cuidado, não deixe que ninguém te escravize. E ele continua, essa pessoa que teve essa visão, que está querendo te escravizar, com essa mente carnal, verso 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, se vier uma pessoa dessa falar para mim, olha, meu irmão, vá viver a sua vida, eu vou seguir a Cristo. Olha o que ele diz, essa pessoa com essa visão, querendo escravizar as pessoas, não está unida a Cristo. Porque está unida à religiosidade, a uma mente carnal. Nada disso provém de Deus, queridos. Nada, não temam a homens. Continuando, já que morreram com Cristo, veja só, para os princípios elementares deste mundo. Por quê? Vejam isso, queridos. Como se ainda pertencesse a este mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Não é isso que as pessoas pensam que o cristianismo é, que o evangelho é? E o apóstolo Paulo está falando, como é que vocês se submetem a isso? Vocês são de Cristo e as pessoas estão te dizendo, não manuseie, não prove, não toque. O apóstolo Paulo está dizendo, meu Deus, isso não tem nada a ver com o evangelho. E ele continua, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. São regras humanas, Deus não quer nem saber disso, querido. Deus quer saber do seu coração, de você praticar o que é bom. E ele continua, verso 23, essas regras, sim, têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, olha só, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Dá para ser mais claro que isso, queridos? Aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, rigor com o corpo. Nada disso Deus quer, queridos. Nada disso. Capítulo 3 de Colossenses, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha o contexto dessa frase que muitos conhecem, mas não lembram, não sabem o contexto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nessas regrinhas, nessas coisas terrenas. Talvez vocês já leram essa frase e não sabiam. Procurem as coisas que são do alto, mantenham os pensamentos nas coisas do alto. O que ele quer dizer com isso? Essas regras, esses mandamentos humanos, isso é coisa da terra, isso é coisa do homem. Volte-se para as coisas do alto, para o amor, para a bondade, para a mansidão, para a paz, para a paciência, para a amabilidade, para a alegria, para o domínio próprio. Isso sim são coisas do alto. Em Tito capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, não deem atenção a mandamentos de homens. Para os puros, olha só que texto lindo, para os puros todas as coisas são puras. Já para os impuros e descrentes, nada é puro. Então, se a pessoa começa a falar, não, isso aqui é impuro, isso é impuro, isso é impuro, isso é impuro, o apóstolo Paulo já diz, essa pessoa tem uma mentalidade impura. Ela vê pecado em todo lugar, porque o foco dela é isso. Agora, quem tem uma mente pura, uma mente calma, uma mente em Deus, ela vê bondade em tudo, está em paz com tudo. Então, veja só, cristianismo é algo chato? Queridos, você acha que você se encontrar com Deus vivo, com Jesus Cristo, é algo chato?
Nunca pode ser. Já a religião é chato pra caramba. Então, se você estiver vivendo a sua vida espiritual de uma forma chata, você pode ter certeza que você caiu na religiosidade e se afastou do Evangelho. Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem caminha com Cristo tem que estar carregando algo leve, algo tranquilo, algo maravilhoso. Jesus não vem nos oferecer algo ruim, queridos. Vem nos oferecer algo bom. Mateus 24, Jesus diz, eles, os religiosos, atam fardos pesados e colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Fardo pesado é da religiosidade. Então, primeira coisa, essas regras humanas, jogue tudo isso fora. Siga a simplicidade do Evangelho. Viva parecido com Jesus, que diante dessas regras humanas, ele quebrava todas. Eu poderia listar várias aqui, mas vamos lá. Segundo ponto que a religiosidade faz, ela distorce os ensinos que são bons. Então, ela cria regras pesadas e aquilo que é bom, que Deus nos ensina, distorce, altera, muda o propósito. Veja só, os discípulos, certa vez, estavam caminhando num local e eles estavam sem alimentos, estavam com fome e começam a colher espigas para comer. E os fariseus religiosos dizem, opa, não é permitido colher espigas de milho, porque é sábado. É o tradicional, minha religião não permite. Os fariseus dizem, não pode comer, não pode colher o milho, porque é sábado. Existe a regra que no sábado você não pode trabalhar. Então, o que a religião diz para o ser humano? Passe fome por Deus. Porque o teu Pai que está nos céus quer que você passe fome para obedecer essa regra. Deus vai ficar feliz com você passando fome. Olha como faz sentido, queridos. Olha como é lindo essa religiosidade. E Jesus, que dá uma resposta, olha, a primeira vez que eu li isso, que me marcou para sempre. Jesus dá uma resposta espetacular. Ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vou repetir, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então veja só, o que Jesus está dizendo? O ser humano não foi criado para obedecer uma regra. As regras foram criadas por Deus, foram ensinadas por Deus para o teu bem, para te beneficiar, para te fazer feliz, para te abençoar. Então o ser humano, ele não existe para obedecer regras. Não é isso, queridos. Mas as regras, os ensinos existem para abençoar você. Existem para te ajudar, para melhorar a sua vida. Agora, quando isso não acontece, você pode saber que talvez não seja a hora certa de aplicar isso. O que o Evangelho nos ensina é que são ensinos, são conselhos de um pai para o teu bem. Por exemplo, um pai tem que logo ensinar para uma criança, não põe o dedo na tomada. Isso é para o bem da criança. Então, o objetivo de Deus é sempre nos ajudar. E isso muda a nossa visão de Deus, queridos. Porque tira a visão que as pessoas têm que Deus é um ser autoritário, caprichoso, ditador, que manda e você abaixa a cabeça e obedeça. Senão, ai de você. Não, queridos. O que Jesus nos ensina é que Deus é um pai cuidadoso, preocupado e que se importa com você. Então, qual que é o propósito do sábado? Qual que é esse ensino do sábado que Deus trouxe? Para trazer descanso para o ser humano. O ser humano trabalhava todos os dias, queridos, na antiguidade. Não havia um período de descanso, um dia de descanso. Imagine só você trabalhando todos os dias. Todos. Era assim antigamente. Mas aí Deus vem e fala, olha, eu quero que vocês deixem um dia da semana para vocês descansarem. Isso é uma regra? Isso é um presente, queridos. Deus está trazendo algo para abençoar todos, para fazer que o ser humano descanse e tenha uma vida melhor. Imagine só, prestem atenção, imagine só que o seu chefe, onde você trabalha, ele fala, olha, a partir de hoje você é um funcionário espetacular, eu gosto tanto de você que eu quero que você nunca deixe a empresa. Para que você nunca deixe a empresa, eu vou te dar um benefício que eu nunca dei para ninguém. Eu vou te dar toda quarta-feira de folga. Você não precisa vir trabalhar de quarta-feira. Pronto, descanse. Fique em casa. Curta seus filhos, passeie. Agora, o que a religiosidade faz? Como se a pessoa pegasse quarta-feira, opa, que maravilha, vou descansar, vou passear. E aí passa o tempo e ela começa a pensar, começa a idolatrar a quarta-feira. Meu chefe disse que eu não posso trabalhar, então eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar quieto dentro de casa.
Ela se tranca dentro de casa, não posso fazer nada, não posso fazer comida, não posso assistir TV, eu não posso... Não, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ficar parado. Então aquela concessão, aquele benefício que foi criado para o nosso bem, para o bem da pessoa, se torna um martírio, se torna um sacrifício, se torna chato, se torna insuportável. E é isso que a mente religiosa faz com tudo que Deus nos ensina. Pega aquilo que é um benefício, que é algo que Deus quer te dar. Olha, eu estou te ensinando isso porque é para o teu bem. E a pessoa pega esse bem, transforma isso num ritual, numa regra intransponível, e a pessoa fica massacrada por aquilo. O próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que o sábado não pode ser um dia fixo. Você fique livre, descanse, mas não seja algo religioso, ritualístico. Então, entre o sábado, voltando ao exemplo de Jesus, os discípulos estavam com fome, queriam comer espigas. A religião diz, passe fome por Deus. O que Deus diz? O próprio Jesus disse, não. Entre o sábado e o amor ao próximo, ame o teu próximo. Ora, você pode descansar, mas se a pessoa está com fome, ela não vai ali correr atrás do seu alimento? Então, a religião tira a misericórdia, tira a compaixão. O evangelho te dá cada vez mais compaixão. E Jesus ilustra com outro exemplo. Vocês não conhecem a história de Davi, que estava com seu exército, depois de uma longa jornada, estavam passando muita fome. Eles chegam diante de um local onde havia sacerdotes. E Davi chegou, olha, nós estamos morrendo de fome. Nós precisamos de alguma coisa para comer. Aí os sacerdotes dizem, olha, mas nós só temos os pães da proposição, que são pães sagrados. Só os sacerdotes podem comer. E aí Davi, quer saber? Eu vou morrer de fome? Vou nada. Pegou os pães que eram sagrados, consagrados a Deus, e comeu ele e todo o exército dele. E Jesus diz, é isso mesmo. E ele fala, vocês sabem o que significam as palavras, eu desejo misericórdia. Deus dizendo, eu desejo misericórdia, eu desejo compaixão, e não sacrifícios. Se vocês soubessem o que isso significa, vocês não teriam condenado inocentes. Acima de qualquer ritual, cerimônia, está a misericórdia, está a compaixão, está a pessoa, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Que Deus se importa e que Deus deu a vida por essa pessoa. Então a religiosidade, que eles matam o bem da pessoa. A pessoa quer fazer um bem e a religiosidade impede. Tem um trecho que ele diz que Jesus ficou tão entristecido, está lá em Marcos capítulo 3. Tem uma pessoa com a mão ressequida, a pessoa tinha uma mão torta, uma mão ressequida, que não se movimentava. E Jesus chega para os fariseus, está lá a multidão reunida, e Jesus pergunta, é lícito curar no sábado? E eles permanecem em silêncio, e Jesus diz o texto, que Jesus ficou profundamente entristecido com a dureza de coração das pessoas. E aí Jesus diz àquele homem, estenda a sua mão. Ele estendeu e a mão foi curada. Então eles não permitiam fazer o bem. E para piorar, queridos, diz que após isso, os fariseus decidiram matar Jesus. Então veja só, a regra do descanso, tem um dia de descanso que foi criada para abençoar a humanidade, passou a matar. Porque queriam matar Jesus, queriam que aquele homem continuasse com a mão ressequida, azar o dele. Então a religiosidade destrói o intento, destrói o propósito do ensino. E quando nós fazemos isso, Jesus fica profundamente entristecido com a dureza do nosso coração. Porque as pessoas não entendem o princípio. Tiram a regra do seu contexto e fazem uma regra, uma coisa sagrada, em vez de entender o objetivo daquilo. O objetivo do ensino é cuidar de nós, queridos. E não nos escravizar, não nos prender, não nos esmagar. Quem faz isso é o diabo e é o ser humano mau, não Deus. Jamais Deus. A religião mata o bem e mata até o próprio Jesus. Quem matou Jesus, queridos? Você acha que foram os pecadores? Foram as prostitutas? Foram os corruptos? Quem foi que matou Jesus? Os religiosos. Porque Jesus quebrava todas as regras deles, queridos. Jesus não queria saber. E pior, a religiosidade é uma coisa tão séria. Jesus diz em Mateus 23, ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra inteira, percorrem a terra e o mar para fazer um convertido,
E quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno. Então, porque os exemplos que eu estou dando? A religiosidade endurecendo o coração do ser humano. Passe fome, não seja curado. Obedeça essas 1001 regras e transforma o ser humano em algo, um coração duro, uma pessoa rigorosa, uma pessoa implacável, uma pessoa cruel contra os pecadores que estão aí fora. Agora Jesus, como os fariseus criticavam, esse aí é amigo de corruptos e amigo de pecadores. E Jesus diz, eu sou mesmo. Eu sou o mesmo. Eu vim aqui pelos doentes. Se vocês se acham sãos, se vocês se acham os bons, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. E o terceiro ponto que a religiosidade faz, então, ela cria regras que não existem, e as regras que existem distorcem. Tiram do objetivo, do intento, e gera algo massacrante. O terceiro ponto que a religiosidade cria, preocupações somente com o exterior. Nunca com o interior. A religiosidade é sempre de fora. Que nós vimos no verso 39, que Jesus diz, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato. Porque era a tradição, vocês precisam limpar o copo, o prato, tudo. Mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Adianta você realizar um monte de regrinhas bonitinhas e por dentro você está cheio de ganância, cheio de maldade. Adianta alguma coisa? Não. Jesus diz em Marcos 7, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que bom se os seus lábios adorarem a Deus. Mas mais importante é o coração, que Deus olha lá dentro, o ser humano olha a aparência. Você pode parecer a pessoa mais bondosa do mundo, mas Deus está olhando lá dentro. E como está lá dentro? Jesus diz, em vão essas pessoas me adoram. Então, se você honra a Deus com os lábios, o seu coração está cheio de podridão, ele diz, em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, se tudo que você vive para Deus é só para seguir regras, não, tal pessoa disse, o pastor disse que tem que fazer isso, então eu faço. Está seguindo uma regra. E Jesus diz, isso é em vão. Porque no Evangelho, queridos, tudo tem que ter uma motivação. Você tem que entender o princípio e tem que se mover baseado no amor. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, se você fizer, seja o que for, você pode dar todos os bens aos pobres, pode dar o seu corpo para ser queimado por uma causa, só porque o pastor mandou ou por causa de uma regra. Se você não tiver amor, isso de nada vale. Viver o Evangelho, queridos, é o seu coração está repleto de amor e você, por causa desse amor, está fazendo bem às pessoas. Porque houve uma transformação interna. Porque dentro de você, eu quero ser como Jesus. Eu quero cuidar das pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ter compaixão das pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam bem perto de mim. Houve uma transformação por dentro. Porque se você vive só baseado em regras, imagine se eu, aniversário de casamento, eu dou para minha esposa um presente. Ela, poxa, obrigado. E eu falo, não, eu fiz por obrigação. É aniversário de casamento, então poxa, é a regra, né? Eu tenho que fazer. Ela ia adorar isso, não é, queridos? E as pessoas querem que Deus ache isso bom. Ah, Deus, eu estou fazendo isso aqui porque é a regra, né? Tem que fazer, então eu estou fazendo. Não, queridos. Tem que ser motivado por amor. A gente tem que entender que o Evangelho não trata de regras. Regra é secundário. O principal é pessoas. As pessoas próximas a você e Deus, que é uma pessoa. Nós temos que abençoar pessoas. Os ensinos do Evangelho é para justamente nos ajudar a aprender o que é bom e o que é mal no trato com as pessoas e no trato com Deus. As regras, os ensinos, quando são dele, querido, elas nos ajudam a sermos melhores. Agora, quando um determinado ensino, uma determinada regra te faz pior, ou é uma regra humana, ou você tirou ela do contexto adequado. Então, vamos aprender a amar. Porque se nós amarmos, tudo deixa de ser um peso e passa a ser uma alegria. Uma pessoa, quando ama muito a outra, ela faz um bem de forma espontânea, de forma natural, desejando fazer aquilo. Agora, quando caia na religiosidade, é só regrinha, vira um peso, vira algo chato. O Evangelho nos ensina a amar pessoas, queridos. Não é um sistema de regras.
Por isso que Jesus diz, em Mateus 23, ele diz, ai de vocês, porque vocês dão o dízimo, vocês dão ofertas, mas vocês negligenciam os princípios mais importantes da lei. Quais são os mais importantes? Então tem diferença de peso. Tem coisas que são mais importantes. Ele fala a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Isso é muito mais importante. A compaixão é muito mais importante. O amor é muito mais importante que qualquer outra coisa. E aí ele fala, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Você vê como a religião é. Em João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher e a mulher pergunta, Senhor, onde é que nós devemos adorar? Nós devemos adorar a Deus no templo em Jerusalém ou no monte Gerizim, aqui dos samaritanos? E Jesus diz, minha querida, Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus quer sinceridade. Deus quer o seu coração se voltando para Ele. Ele quer que você o ame. Se você está no lugar X, no lugar Y, não. Eu preciso ir para a igreja para adorar. Não, adore onde você estiver. Que o seu coração seja uma eterna alegria para Deus, um eterno louvor a Deus. Então podem dizer lá fora, e essa é a minha visão, e eu creio ser de acordo com o Evangelho. Jesus pregava constantemente contra a religiosidade, contra a opressão, contra usarem Deus para esmagarem pessoas, para rebaixarem pessoas, para humilhar pessoas, para tratar mal pessoas. Queridos, eu detesto quando a pessoa chama os outros, os ímpios, os pecadores, os perdidos. Não fale assim, queridos, fale pessoas. É o próximo. Como é que a Bíblia fala? O próximo. As pessoas, meus irmãos. Eu já comentei isso aqui numa pregação pela manhã, todos são irmãos, queridos, todos. O apóstolo Paulo diz, ele é pai sobre todos, reina sobre todos, está sobre todos. Ele é pai de todos. O destino final das pessoas é uma decisão de cada uma delas, mas Deus, Ele ama a todos. Trate bem a todos, queridos. Vamos jogar fora todos os mandamentos humanos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que escraviza, todas essas regrinhas, não manuseie, não prove, não toque, não deixe que ninguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, em relação a festas, em relação a dias santos, em relação a que quer que seja. Tudo isso eram sombras do que havia de vir. A realidade, porém, está em Cristo. Então pense nas coisas que são no alto, mantenha sua mente nas coisas que são do alto. Isso tudo é o Evangelho, queridos. Por que mataram Jesus? Foram os pecadores? Não, foram os religiosos. Porque Jesus quebrava tudo isso. Ele libertava as pessoas, ele era uma presença amiga, diante de quem quer que seja. Às vezes, queridos, me dá uma dor no coração quando a pessoa cai em algum determinado erro na vida, em uma determinada falha de caráter mesmo, e a pessoa, poxa, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, e se afasta. Porque tem a ideia do Deus da religião, do Deus que condena, de um Deus que massacra. Queridos, teu Deus é o melhor amigo que você pode sonhar em ter. Ele te ama mais do que você se ama. Ele se importa mais do que você se importa, mais do que seu pai se importa, mais do que qualquer um tenha qualquer sentimento profundo por você, Deus tem muito maior. E Ele quer te libertar de toda escravidão, de todo medo, porque como foi lido aqui no início do culto, o verdadeiro amor nos liberta de todo medo, queridos, de todo medo. Teu Deus é o teu Pai. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor veio à terra para mostrar um Deus tão bom, um Deus que transmite tanta paz, tanta alegria, um Deus que está de braços abertos, querendo nos aconchegar, claro, nos ensinando, para que a gente não venha nos ferir e ferir aos outros, mas nos libertando das opressões, das pressões, do medo, das maldições, das ameaças, das acusações, das condenações que a religião faz com as pessoas. E com esse objetivo de nos libertar, o Senhor foi acusado, condenado, ofendido, humilhado pela religiosidade. Mas o Senhor fez isso e quer nos ensinar a não sermos escravos de homem algum. Porque se o Filho nos libertou, então verdadeiramente, queridos, nós devemos ser livres. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só, claro, não vamos usar isso como
motivo para errar e falhar e fazer maldades. Senhor, transforma o nosso interior, o nosso coração, para que o nosso coração receba os frutos do Espírito. E esses frutos não são regras, não são exterioridades, é uma transformação por dentro. É mais mansidão, é mais paz, pessoas mais amorosas, mais gentis, mais carinhosas, mais honestas, mais pacíficas, com mais domínio próprio, com mais bondade, com mais fidelidade. Esse é o Evangelho. Então nos ensina a viver o Evangelho em toda a sua plenitude, porque aí sim o mundo vai ter o que desejar em nós. Porque o farisaísmo, o legalismo, tudo isso que a religião representa e o Evangelho combate, ninguém quer mais isso. E que bom que não querem, porque nem o Senhor queria, Senhor. Liberta-nos de tudo isso, abençoa que o Evangelho, conforme ele é, seja pregado, para tirar da mente das pessoas o medo, o peso, o fardo, que a gente receba de Ti o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve, para que a nossa vida seja leve, a nossa vida seja uma celebração, nossa vida seja uma festa, nossa vida seja de grande alegria, pois onde há o reino de Deus, a justiça, a paz, a alegria, e nós vamos caminhar com pessoas gratas, totalmente libertas de todo o mal. O Senhor nos ajuda a viver a simplicidade do Evangelho para sempre. Amém, queridos? Espero que guardem isso no coração.